Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal www.filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação. Porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, porém, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinamentos de Jesus e o demonstrou a todos. Lembramos que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas das temporadas gravadas até hoje. E igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, Programa Filosofando. Também no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca. Lembramos que você também pode se comunicar conosco pelo nosso facebook.com/ceforg com suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Você que já é sócio, você sabe que você pode usufruir de promoções com livros, com eventos promovidos pela FEAL. Então, ligue hoje mesmo e faça a sua inscrição. E você vai ter toda a condição de participar conosco nesse trabalho de divulgação do conhecimento e de bem-estar para todos. Muito bem, o Filosofando iniciou nesta quarta temporada em comemoração aos 160 anos da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também da Revista Espírita, que começou no ano de 1858, o pensamento de Allan Kardec. Então, nós estamos analisando o pensamento do codificador inserido no contexto da codificação e em outros livros também, a própria Revista Espírita, o livro Viagem Espírita em 1862, o livro Que é o Espiritismo e todos aqueles onde nós podemos buscar referenciais do pensamento de Allan Kardec. Hoje, nós vamos tomar como um tema coragem ou a coragem de se reeducar.
nós vamos encontrar em toda a codificação o processo do autoconhecimento e da reeducação do caráter, assim como também Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, existe um capítulo fantástico ali, que é o autoconhecimento, a reforma do caráter. Então, são todos eles meios que nós temos para poder mudar a nossa forma de pensar, para melhor, naturalmente, não é? Então, lembrando e homenageando sempre o fundador da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, que foi fundada em 1º de abril de 1858, portanto, há 160 anos deste ano de 2018. E conforme consta da Revista Espírita, nos seus registros históricos, em maio de 1858. Allan Kardec trouxe-nos vários exemplos de conduta com relação à filosofia dos espíritos, à filosofia espírita. Nesta temporada estamos destacando o pensamento de Kardec, presente nas obras da codificação e demonstrando a grande lucidez de raciocínio que o destacou na defesa da obra dos espíritos. Dentre as ponderações de Allan Kardec, podemos destacar a coragem de se reeducar, como tema de uma das passagens mais eloquentes do Evangelho segundo o Espiritismo, a coragem da fé. Há alguns anos, durante a minha pós-graduação na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteados, tomei conhecimento de um trabalho desempenhado pela equipe do professor Victor Mirchalka, e que priorizava, segundo as suas palavras, o desenvolvimento da competência pessoal para atingir graus de liderança na empresa. Podemos abordar algumas ideias do professor Mirchalka e posteriormente comentar segundo os ensinamentos da filosofia espírita. Diz o professor Mirchalka, administrar significa trabalhar com e por meio das pessoas e dos grupos para alcançar objetivos organizacionais. Contudo, liderar significa influenciar o comportamento humano, seja qual for o objetivo ético. Concordamos com o professor da FAAP, a verdadeira liderança se destaca quando objetivamos o bem comum e, acima de tudo, as consequências das decisões tomadas na empresa. E podemos ampliar esse conceito para os centros espíritas também. A empresa, mesmo a familiar, não pertence à família, pois se objetiva uma ação coletiva, a sua influência extravasa as 4 paredes que a circunscreve. O mesmo se dá com os centros espíritas, que de forma alguma, pertencem aos seus dirigentes e diretores, estejam eles ali presentes desde a sua fundação ou não. As instituições, reconhecidamente como filantrópicas, são de utilidade pública. E o que significa isso? Pelas regras do artigo 1º da Lei 91 de 1935, o título de utilidade pública federal é obtido pelas pessoas jurídicas que servirem desinteressadamente à coletividade. E se os cargos da sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos não forem remunerados. Atualmente, por força do Decreto Federal 8.726 de 2016 e da entrada em vigor da Lei 13.019 de 2014, ficou extinta a concessão da denominação, bem como isentas as entidades portadoras de título a apresentar relatório anual. Liderar um centro espírita, portanto, significa ter um comportamento condizente à adesão ao Evangelho segundo o Espiritismo, código de ética do espírita, jamais superado por qualquer outro desde a antiguidade clássica. Com referência ao vocábulo coragem, segundo o professor Mirchalka, a palavra pode ser definida como o estado ou qualidade da mente ou espírito que possibilita que alguém encare o perigo, por exemplo, de ficar obsoleto, com autocontrole, confiança e resolução. Coragem pode ser a disposição para viver um dia de cada vez, fazer o melhor que se pode, dar o melhor de si a cada dia requer ou possa requerer coragem. Prossegue ele. Você estabelece sua coragem como um líder quando defende destemidamente as suas convicções e valores, sabendo também sacrificar a satisfação imediata por ganhos futuros. É vital para um líder efetivo, e isto é sem dúvida que deve ser um professor,
desenvolver cada vez mais a sua coragem, a qual admite várias descrições. Vamos ver algumas delas sugeridas pelo professor da FAAP. Coragem de procurar a verdade. A verdade, diz o professor, nem sempre é fácil de aceitar. Raramente ela é aquilo que você deseja. Sua liberdade pessoal dependerá da sua capacidade de procurar encontrar a verdade. A filosofia espírita corrobora essas palavras, pois o comportamento do espírita deve ser sempre verdadeiro, pois embasado na assimilação plena dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, contidos na codificação espírita. Coragem para ter fé. Continua o professor. A fé não é um abrigo contra tempestades para o qual homens e mulheres podem correr para refugiar-se das tormentas da vida. No lugar disso, ela é uma chama interior que lhes dá força para encarar essas tempestades e suas consequências com serenidade de espírito. E cita como exemplo de constância na fé a vida de Helen Keller, que, vitimada por sarampo em 1882, ficou cega e surda com 1 ano de idade. Anna Sullivan, a sua educadora, conseguiu recolocá-la na sociedade com seu magnífico trabalho. Keller conseguiu formar-se em universidades nos Estados Unidos e teve uma vida brilhante. Diz o professor da FAAP, ao avaliar a sua coragem, ou a coragem para ter fé, você deve questionar as suas habilidades, talentos, desejo de levar uma vida produtiva, crença nas aptidões que Deus lhe deu. Coragem de ser humilde. Alguns dizem que a humildade é característica de um modesto senso da própria importância. Jamais devemos confundir educação com cultura, especialização com experiência ou uma fachada confiante com entendimento e sabedoria. A pessoa que tem o privilégio da educação, diz ele, que constrói as habilidades das pessoas como um professor, que combina experiência com conhecimento, que depois equilibra tudo isso com humildade, tem o potencial de ser um grande líder, onde quer que possa estar. Ser humilde, portanto, não significa ser fraco ou não ter coragem. É exatamente o contrário. A humildade é uma das poderosas ferramentas que cada um deve possuir. A humildade respeita as opiniões e habilidades dos outros, e por isso há quem diga que de todas as virtudes humanas a humildade é a mais difícil de ser adquirida. O Evangelho segundo o Espiritismo alerta que não devemos confundir humildade verdadeira com a falsa humildade, feita de aparências, de verniz social. Um dia o verniz derrete e pode-se ver a verdadeira natureza da pessoa. Nós vamos para um pequeno intervalo e já prosseguiremos então com as ponderações do professor Vitor Mirchalka, da FAAP, em consonância com os princípios elaborados pela filosofia espírita. Não saia daí, hein? Até já!